Já falamos aí, então, de quais problemas que podem existir, né? Não fazer as perguntas certas para o texto, não dominar suficientemente as técnicas adequadas para escrever aquela história, ou não conseguir criar, de fato, uma imersão no universo do teu livro. E aí, a gente chega aí nas perguntas mais importantes que a gente precisa fazer para o nosso texto, para que a gente tenha, de fato, uma bússola, né? Algo que nos oriente a atravessar esse oceano aí que passa por tantas intempéries, né? Porque o processo criativo, ele é atravessado por intempéries, por aquela onda de repente que vem maior e nos desconcerta, porque a gente estava pensando que tudo ia assim com o personagem, de repente a gente descobre uma falha aqui atrás, que aquele personagem que a gente achou que ia ser importante não era tão importante assim, ou que o que a gente planejou de repente precisou ser mudado para a gente conseguir fazer o efeito, ou a gente se apegou por um personagem de repente, como aconteceu no meu livro, né? Começou com um narrador muito mais irônico, que ia quase que julgando aquelas personagens, fazendo uma espécie de crítica social, e no final acabei me apegando a elas e quis dar um final mais redentor para minha personagem. Então a gente muda também muito de ideia, e isso é normal no processo. Se a gente tiver essa bússola, a gente vai fazer essas mudanças de forma consciente. Então, quais aí são as perguntas mais importantes que a gente precisa fazer para o texto? A mais importante de todas, para mim, é o que você quer dizer? Qual é a mensagem? O que é aquilo? Qual é o sentimento que você quer passar para o seu leitor? O que você quer que o seu leitor aprenda, experiencie lendo a sua história? Para mim, isso é o mais importante. Por que essa pergunta é a mais importante? Porque se você sabe o sentido que você quer passar, se você sabe aquilo que você quer comunicar, tudo que você criar na sua história, os personagens, as situações do enredo, as forças antagônicas, tudo isso você vai conseguir avaliar se está ali, se está convergindo para dizer o que você quer. Então, por isso que, na minha opinião, essa é a pergunta mais importante. A primeira pergunta que você precisa fazer. E muitas vezes a gente chega, né? É muito curioso isso, né? Que chega, Flávia, eu tenho um original para te mostrar, posso te mandar um original maravilhoso e tal, tenho certeza que vai ser um sucesso. E aí eu falo, me manda um book proposal e me diz o que você quer dizer com essa história, o que você acha, né? Aí pronto, a pessoa já não. Eu sinto já claramente que o autor não consegue explicar, né? Quando eu faço isso ao vivo com meus alunos no curso de escrita criativa, então, eu quero dizer o universo que eu quero tratar, eu quero falar da questão da mulher contemporânea, eu quero falar sobre o racismo, e na verdade ele não sabe ainda o que ele quer comunicar. Ele sabe qual é o universo, ou então ele tem a ideia de um personagem, mas ele não sabe a mensagem que ele quer passar. Ele não sabe como que ele quer que o leitor saia do livro dele. Isso é muito importante a gente fazer essa pergunta, né? Como que o leitor entra e como que o leitor sai do seu livro. Porque o bom livro, né, o livro que é inesquecível, o livro que mexe com a gente, é aquele livro que o leitor sai diferente de como ele entrou. E aí depois a gente vai entrar em como você quer dizer aquilo que você quer dizer. E essa pergunta pode parecer simples, mas ela não é nada simples, porque muitas vezes eu vejo alguém que me escreve um conto e eu percebo que claramente aquele conto não é um conto. Ele é um esboço de um romance, do que deveria ser um romance, porque tem ideia demais ali, porque tem personagem demais, porque tem conflito demais. Então é fundamental você saber a forma de expressão, né, o formato literário ou o gênero literário em que você quer expressar, em que você quer como você quer contar aquela história. Então, talvez, sei lá, se o que você tem é uma ideia, se você passou por uma situação no ônibus, por exemplo, e você ouviu uma história, duas pessoas conversando sobre alguma coisa, aquilo te chamou a atenção, te marcou, mexeu com você. E aí a pessoa vai e, vou escrever um romance pensando, e de repente não, aquilo não vai ter material suficiente, não vai te dar material suficiente para você escrever um romance. Poderia ficar brilhante como um poema ou como um conto que tem estruturas, que tem naturezas totalmente diferentes. Um conto, ele tem uma forma, ele tem uma estrutura que é completamente diferente da de uma novela, ou de um romance, ou de uma série. Então você tem que entender cada forma literária, cada gênero literário, para você saber, se a história que você quer é um conto, se é um conto policial, se é um conto de horror, se é um romance, se é uma série de fantasia, se é um roteiro de cinema. Cada história vai exigir um formato diferente, um como diferente, um narrador diferente, né? Uma estruturação de capítulos diferente, dependendo do efeito que você quer causar, dependendo do que você quer dizer, certo? E aí vamos para a nossa terceira pergunta importante, que é: quem é o seu protagonista? Então, se você for pegar aí um livro de escrita criativa, né, abrir rapidamente, mas o protagonista é o agente da ação da sua história e tudo mais.
mas isso nos diz muito pouco sobre o protagonista. O protagonista é muito mais do que isso. Ele é o agente de conexão, aquele que vai encarnar o que você quer dizer. É através da jornada dele, através do arco dele, que a gente vai obter a mensagem que você pensou ali para o seu texto, né? Que é a pergunta 1 a ser respondida. Então, para a gente pensar, eu sempre gosto de usar esses exemplos porque são de obras que eu acho que todo mundo conhece, se não leu, pelo menos já ouviu falar, e porque são grandes obras. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Bentinho, né, o Dom Casmurro do Machado, ele encarna a ideia central ali do que é o Dom Casmurro, do que é a obra do Machado, né, do que é o romance do Machado. Um cara egoísta, mimado pela mãe, órfão de pai, que representa aquela aristocracia decadente e tacanha naquele final do século XIX. Ele encarna a própria mensagem do livro. E através da jornada dele que a gente vai refletir sobre o que provavelmente Machado estava querendo que a gente refletisse. Por exemplo, Otelo de Shakespeare, um cara correto, é um cara ético, é um cara justo, que é levado pelas suas próprias paixões a cometer um ato terrível. Então, o que será? Né? Aí a gente volta ali, né? Porque ele é agente para responder pergunta 1. O que será que Shakespeare estava querendo colocar com essa obra? Olha, mesmo homens justos, mesmo homens corretos, podem ser levados ao extremo, podem fazer coisas muito ruins, se tomados por suas paixões. Será que a bondade e a maldade não são tão essenciais assim quanto algumas pessoas pensam? Né? Será que os homens não são as suas circunstâncias? Será que um homem bom não pode fazer algo terrível? Depois dessa aula, eu quero que vocês nunca mais voltem ao romance de vocês sem se fazerem essas perguntas. Tá? O tempo inteiro vocês vão precisar estar se perguntando, estar se fazendo, estar se respondendo isso. Por mais que essa resposta possa mudar, né? Por mais que, olha, para passar essa mensagem, o meu arco dramático não tem que ser exatamente assim como eu imaginei inicialmente. Acho que eu vou mudar. Por mais que todas essas questões estejam sujeitas, passíveis de negociações, é fundamental que você tenha elas ali o tempo inteiro, né? Então deixa um arquivinho em Word e deixa isso sempre aberto, porque toda vez que você se sentir perdido no seu processo criativo, você vai poder retornar a isso e se fazer essas perguntas. O arco dramático do seu protagonista é de onde ele sai e aonde ele vai chegar. Então é esse movimento que ele vai fazer é que é decisivo para que o leitor faça a reflexão que você se propôs. Por fim, por último, os elementos aí da cadeia dramática, né? Volta e meia eu falo sobre isso aqui, né? Nas nossas postagens lá no Instagram. O tempo inteiro eu repito essa ideia do quanto é importante definir os elementos da cadeia dramática. Um deles eu já falei para vocês ali, que é quem é o seu personagem, e o outro é qual é o conflito desse personagem. Então toda a história só pode começar com um conflito, certo? Tem até como é que é? Uma anedota num desses livros de escrita criativa em que o cara diz, você dizer o cachorro estava deitado no tapete não é uma história, mas você dizer o cachorro estava deitado no tapete do gato já é uma história. Você gostou desse vídeo? Esse foi apenas o trechinho de uma das aulas da última semana da escrita criativa. E do dia 17 ao dia 20 de outubro vai acontecer a segunda e última semana da escrita criativa do ano aqui do Carreira Literária, com 4 aulas, uma imersão total no universo da criação ficcional. Para participar, é só se inscrever no link que está aí embaixo na descrição. Eu espero você!